Uma máquina oriental com uma potência absurda, um barulho inconfundível que intimidava todos os inimigos. Hoje você vai conhecer a história do Mitsubishi A6M Zero, também conhecido como fazedor de viúvas. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Mais um vídeo sobre a história da aviação aqui no nosso hangar dos anos 40 e eu vou falar de um avião daquela época, o japonês Mitsubishi A6M Zero. Só antes de continuar, lembrando como sempre para você já se inscrever no canal, clicando no botão que está aqui embaixo, também curte e compartilha esse vídeo com quem você quiser. Eu já falei de aviões de vários países do mundo aqui no Aero. Mas faltou falar um pouco sobre aviões japoneses, e tem um avião muito icônico, o Zero, um avião muito conhecido durante a Segunda Guerra Mundial, muito intimidador, que mudou até o rumo da guerra e fez os Estados Unidos entrarem na guerra depois do ataque a Pearl Harbor. Mas voltando um pouco no tempo, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, lá em 1937, a Marinha Imperial Japonesa precisava substituir a frota de seus aviões. Eles precisavam substituir o A5M da Mitsubishi. Para isso, eles emitiram uma ordem para fabricantes de aviões lá do país para fazerem um novo avião. Imediatamente, as fabricantes Mitsubishi e Nakajima se colocaram à disposição para desenvolver esse novo projeto, mesmo essa ordem não trazer nenhuma especificação até aquele momento. Então essas empresas não sabiam exatamente o que iam encontrar no desenvolvimento desse avião. Só que logo depois, as especificações eram bem complicadas para aquela época. O avião precisaria voar a uma altitude de 13 mil pés, ou mais ou menos 4 mil metros, e ele deveria atingir o teto operacional em 9 minutos. Se a gente pensar isso hoje, é até uma coisa fácil de fazer, mas lá em 1937, com um avião movido com motor radial, não era tão simples assim. O avião precisaria ter tanques extras de combustível, e ele deveria voar no mínimo 2 horas com o motor a pleno ou de 6 a 8 horas com velocidade de cruzeiro. Como a gente está falando de um avião militar, ele precisaria carregar armamentos, e a ideia é que ele levasse 2 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras 7.7 mm e 2 bombas de 60 kg cada. Esse avião deveria ter a aviônica mais moderna para aquela época, com rádios de auxílio à navegação, e a envergadura deveria ser de até 12 metros, porque como a gente está falando da Marinha Imperial, a ideia é que o avião operasse em porta-aviões. Então ele não poderia ter uma envergadura muito grande. Com esses requisitos aparentemente absurdos para aquela época, a fabricante japonesa Nakajima já falou: isso aí não vai dar certo, é muito além da realidade, tô fora. Já a Mitsubishi, que tinha o designer Jiro Hirokoshi, tinha uma carta na manga e aceitou de cara essas especificações. A ideia era fazer um avião bem leve e ao mesmo tempo muito resistente. Quanto mais leve é o avião, maior a capacidade dele transportar combustível e transportar armamentos. E a Mitsubishi tinha essa capacidade. Eles desenvolveram junto com a empresa Sumitomo Metal Industries uma liga de alumínio muito resistente e mais leve, chamada de Super Dura Alumínio Extra. E aí já começava a ficar mais viável a ideia de construir esse avião. O problema de peso parecia estar resolvido, mas essa nova liga de alumínio poderia ter uma característica prejudicial para um avião que fosse operar em porta-aviões: a corrosão. Para resolver esse problema, o pessoal lá da Mitsubishi criou uma espécie de selante para passar em cima do metal e aí eliminar essa possível corrosão. Você vê que interessante, né? Que para desenvolver um avião, você não tem que só ter a tecnologia de aerodinâmica, de motores. Você tem que ter coisas muito antes, como o desenvolvimento de tecnologia de materiais. E isso acontece até hoje. Não adianta nada os engenheiros quererem construir um avião extremamente leve, resistente, eficiente, se o material ainda não existe para isso. Como a preocupação primordial desse projeto era o peso, ele precisava ser leve, esse caça não teria blindagem, nem para o motor, nem para o piloto e muito menos para os armamentos. Com todas essas especificações aparentemente malucas, mas viáveis pela Mitsubishi, nascia então naquele ano 1937 o A6M Zero. E por que ele chama assim? A é porque é um avião que operaria em porta-aviões. 6, porque se trata da 6ª geração de aviões fabricados pela Mitsubishi. E M, porque é um avião feito pela Mitsubishi. Agora, por que Zero? Porque o avião ele entrou em serviço em 1940, já quando a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. Esse mesmo ano, no calendário japonês, é 2600. E aí eles pegaram o último número do ano imperial, um 0,
e colocaram como nome do avião. Coincidentemente, o último número do calendário cristão, nessa época também, 1940, é 0, mas o 0 veio do calendário imperial, o calendário japonês. O avião tinha o trem de pouso convencional, ou seja, aquele clássico da época, né, os dois principais na frente e a bequilha atrás. O trem de pouso era retrátil, lugar para um tripulante, um piloto, 12 metros de envergadura e 9 metros de comprimento. Para mover esse avião e ele chegar na performance que eles precisavam, não podia ser qualquer motorzinho. O negócio tinha que ser potente. Então, o Zero era equipado com o motor Nakajima NK-1C, refrigerado a ar, motor radial com 14 cilindros e 940 HP. Esse motor fazia com que o Zero atingisse a velocidade de 288 nós, que dá mais ou menos 533 km por hora. No final das contas, esse avião teria uma autonomia de por volta de 1.900 km, com a potência máxima para poder chegar mais rápido, ou por volta de 3.100 km numa velocidade reduzida, velocidade de cruzeiro. Agora, lembra que eu falei do armamento, das bombas, que o avião poderia levar 60 kg de bomba? Além disso, a Marinha japonesa também adaptou o Zero para levar uma bomba só de 250 kg, já para fazer ataques kamikaze. Ou seja, o avião decolava já preparado para não voltar mais e explodir o que pudesse. Depois que a Mitsubishi encarou o desafio, conseguiu construir esse avião. Ele entrou em operação já na Segunda Guerra Mundial, em julho de 1940, e já teve a sua primeira missão bem-sucedida, de um ataque ar-ar que aconteceu em setembro de 1940. Nessa missão, 13 Zeros escoltaram 27 bombardeiros G-3M, aviões também fabricados pela Mitsubishi. Os 13 Zeros atacaram 34 aeronaves Polikarpov e 15 I-16 da Força Aérea Nacionalista da China. Quem levou a melhor nesse ataque foram os japoneses, porque nenhum dos Zeros foi abatido. Já os chineses perderam 27 das 34 aeronaves. Uma das aeronaves chinesas conseguiu escapar desse ataque e voltou para sua base só com 48 buracos de bala. Só que até então, esse avião estava lutando lá no Pacífico, no Oriente, e na Europa, durante o início da Segunda Guerra Mundial, ainda não era muito conhecido. Até que o evento que fez os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial aconteceu, o ataque a Pearl Harbor. E aí, o Zero foi um grande protagonista. Nesse primeiro ataque a Pearl Harbor, 43 aviões Zero fizeram a cobertura dos bombardeiros que estavam bombardeando a base militar americana. No segundo ataque, 25 Zeros impediram que aviões americanos decolassem da base de Pearl Harbor. Inclusive, essa cena é icônica e foi muito bem representada naquele filme Pearl Harbor. A partir desse momento, os americanos perceberam que o seu inimigo japonês tinha uma máquina bem poderosa na mão e ia ser difícil chegar junto. O Zero passou a ser o melhor avião da Segunda Guerra Mundial. Entre os países do eixo, como a Alemanha, Itália e o Japão, o Zero se superava em tudo, e contra os aviões dos países aliados, o Zero também era melhor, comparando, por exemplo, com o britânico Spitfire. Ele era mais rápido, mais manobrável, mais versátil, mais leve, e além do próprio avião em si ser muito bom, muito poderoso, os japoneses tinham a questão dos kamikazes, que era algo que não existia em outros países, ou seja, aquele avião levando muito combustível, se ele fosse atacado por outro avião, o piloto ia mirar o que sobrou em algum lugar para explodir e levar o que pudesse com ele. Então os pilotos kamikazes sempre tinham essa característica, ou eles decolavam já prontos para serem kamikazes, prontos para atacar algum lugar, ou, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, quando chegava no meio de um ataque e não tinha mais o que atacar, acabou munição, acabou tudo, eles não retornavam. Eles jogavam o avião em cima dos navios inimigos, por exemplo. O avião era tão absurdo que ninguém conseguia um exemplar dele para poder estudar e fazer uma engenharia reversa, algo que os americanos, por exemplo, gostavam muito de fazer. Então eles estavam loucos para pegar um destroço de um avião desse e tentar fazer isso. Os próprios japoneses, os outros pilotos japoneses, bombardeavam esse Zero que estava no chão para não deixar vestígio, não deixar nada para que fosse utilizado para uma possível engenharia reversa. Só que os americanos tiveram a sorte e conseguiram pegar um exemplar do Zero para estudar. Acontece que lá na ilha de Akutan, no Pacífico, teve um Zero que foi abatido e os outros pilotos acharam que o piloto daquele que foi abatido tinha sobrevivido. Então eles não fizeram aquela tática de bombardear para destruir tudo, eles deixaram lá. Mas na verdade o piloto não tinha sobrevivido.
E aí, o avião ficou inteiro, foi o suficiente para os americanos irem lá, pegarem esse avião e estudar para entender o que era essa máquina poderosa que os japoneses tinham criado. Nesses estudos, eles descobriram que o Zero pesava um pouco mais de 2.300 quilos totalmente carregado. Isso era 1.300 quilos a menos do que o F-4F Wildcat, o padrão da Marinha dos Estados Unidos naquela época. Eles descobriram também uma forma de construção que não deixava o rebite aparente. Era já aquele rebite rente à fuselagem, isso melhorava muito a aerodinâmica do avião. O painel do avião era bem simples, para não distrair o piloto durante as operações. Só que o que mais chamou a atenção dos engenheiros americanos foram as asas, porque o padrão de construção americana era colocar duas asas e unir isso pela fuselagem, né? Conecta as duas assim. Já no Japão, eles fizeram uma asa inteira só, então isso aumentava muito a resistência. Era um pouco mais lento para construir esse avião, mas no final a eficiência durante o voo era muito maior. Sem contar o fator de carga que essa asa poderia aguentar, que era muito maior. Afinal de contas, a gente está falando de uma peça única, então o avião acaba ficando muito mais manobrável também. Os americanos foram tão longe nesse estudo de engenharia reversa do Zero que eles conseguiram reconstruir e conseguiram voar o avião. E aí, durante o voo, eles perceberam o tipo de comando. Conforme o avião ia ganhando velocidade, o comando ia ficando mais rígido. Quanto mais veloz o avião, se o comando é muito mole, ele fica muito difícil de fazer manobra, porque fica muito sensível. Então eles desenvolveram uma técnica de aumentando a rigidez desse comando para ficar melhor essa pilotagem em altas velocidades. No final, existiram 9 versões do Zero e mais de 10.000 unidades foram construídas. O Zero ficou conhecido como fazedor de viúva, porque não importava qual era a missão, sempre teria uma vítima. Quando o avião ia atacar alguém, atacar outro num dogfight, por exemplo, ia derrubar outro avião, matando aquele piloto. Se ele não conseguisse atacar ninguém e fosse atacado, esse piloto ia jogar o avião em algum lugar e destruir alguma coisa, também morreria. Então por isso que ficou conhecido como fazedor de viúva. Por incrível que pareça, até hoje ainda tem Zero voando pelo mundo. E eu já tive a oportunidade de ver esse avião de perto voando lá em Oshkosh, porque eles fazem toda a encenação do ataque a Pearl Harbor, das bases americanas no Havaí sendo atacadas pelos aviões japoneses. E você pode ver o Zero também em alguns museus aí do mundo. O avião foi icônico, marcou a Segunda Guerra Mundial e colocou o Japão em uma outra posição durante todo o período da guerra. Espero que você tenha gostado do vídeo, essa história de mais um avião incrível, um avião japonês. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder, comenta aí embaixo o que você achou e não esquece, sempre lembrando, clica aqui e já se inscreve no canal. A gente está rumo a 1,5 milhão de inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente chegar lá. E ó, lembrando, Loja do Aero, link tá aqui embaixo na descrição, vários produtos legais de aviação, tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.